E aí galera, beleza? Hoje estamos aí juntos mais uma vez para mais uma aula top de inglês. E o assunto de hoje é There to be present. É um assunto moleza. Vocês vão ver que é fácil, dá pra gente praticar aqui no Brasil. De repente, se a gente tem algum amigo americano, algum amigo que fala inglês, a gente já pode começar a usar, porque você vai sair daqui de hoje com essa matéria pronta, na ponta da língua. Show? Então vamos pro vídeo, vamos pra aula. Como funciona? Primeira coisa, nós usamos essa matéria quando queremos falar de alguma coisa ou alguém que existe, alguma coisa ou alguém que está em algum lugar. E durante a nossa aula, a gente vai falar muito a expressão tem. Por que tem? O certo é falar há ou existe, não é? Embora a maneira correta seja há de haver ou existe de existir, geralmente a gente fala tem com essa ideia de existência ou de presença. Por exemplo, há um ventilador no meu quarto. Há um guarda-roupa no meu quarto. Mas não é muito comum você ouvir as pessoas falando de há ou existe. Então, para facilitar a nossa compreensão, eu vou falar como tem, beleza? Para a gente entender melhor, para fazer sentido um pouquinho mais rápido. Mas o adequado é falar há ou existe. Mas vamos lá. Embora o nome da estrutura seja there to be, na prática a gente vai usar dois termos no presente. There is e there are. Tá? O nome da matéria, there to be. Mas na prática a gente vai falar there is ou there are. Exatamente como o próprio verbo to be. O nome do verbo é verb to be. Verbo to be. Só que quando a gente vai falar, você não fala I to be, you to be, he to be. A gente não fala assim. A gente fala I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. É assim que a gente fala. Nesse verbo especificamente, acontece do mesmo jeito. O nome é there to be, mas a gente vai usar there is e there are. Beleza? Então vamos entender. There is, existe ou há, e é sempre usado no singular, ou seja, uma pessoa, um animal, um objeto. There are, existem ou há, lembrando que o há não muda, estou falando em português mesmo, tá gente? Há não muda. Você pode usar há para um elemento, há um fogão em minha casa, como você pode falar há para vários elementos. Por exemplo, há vizinhos próximos à minha casa. É mais de um vizinho e mesmo assim a gente usa há. No inglês você vai usar there are. There are. Quando queremos falar de mais de uma coisa ou mais de uma pessoa que existe. There is para um indivíduo. Vamos ver alguns exemplos. There is a book on the table. Há um livro sobre a mesa. Tem um livro sobre a mesa. Beleza? Agora exemplo do plural. There are 2 tigers at the zoo. Há 2 tigres no zoológico. Tem 2 tigres no zoológico. There is a cat playing the guitar. Tem um gato tocando guitarra. Ou há um gato tocando guitarra. Existe um gato tocando guitarra. Por último, there are many dogs playing cards. Tem muitos cachorros jogando cartas. Então, vamos ignorar um pouquinho em português. Sempre quando eu tenho no caso dos exemplos, um livro, um gato, there is. There is a book on the table. There is a cat playing the guitar. Quando eu tenho 2 ou mais, aí eu vou usar there are. There are 2 tigers at the zoo. There are many dogs playing cards. Beleza? Vamos seguir. Agora vamos falar sobre as formas, negativa e interrogativa. É importante você entender isso na hora de você falar ou descrever para não fazer confusão e não trocar as palavras erradas, beleza? Vamos começar com a forma negativa. Lembrando que falar em negativo no inglês é sinônimo de falar not. Se eu tenho alguma coisa relacionada a uma negação em inglês, vai ter que sempre existir not. Você coloca o not no lugar certo e a frase já está toda negativa. Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente entender melhor. There is not a book on the table. Não há um livro sobre a mesa. Não tem um livro sobre a mesa. There is not a cat playing the guitar. Não tem um gato tocando guitarra. There are not 2 tigers at the zoo. Não há 2 tigres no zoológico. There are not many dogs playing cards. Não tem muitos cães jogando cartas.
Independente se é there is ou there are, o not vai sempre ser colocado depois do verbo to be. Se a frase afirmativa é there is a book on the table, tem um livro em cima da mesa, na forma negativa, ou seja, não tem um livro em cima da mesa, tudo que eu vou fazer é colocar o not sempre depois do verbo to be da frase. Nesse caso, there is not. Achou o is, o not vai vir logo depois. Segundo exemplo, forma afirmativa. There is a cat playing the guitar. Caso você tenha esquecido as formas, é só você voltar, que ainda agora eu já expliquei os exemplos, então é só você dar uma voltadinha que você vai rapidinho achar a forma afirmativa deles. There is a cat playing the guitar. Forma negativa. There is not a cat playing the guitar. Só colocar o not ali depois do verbo to be e já matou a pau. Forma negativa. There are 2 tigers at the zoo. Verbo to be are. Então o not vai ficar do lado dele. Do lado não, depois dele, né? There are not 2 tigers at the zoo. E por último, there are not many dogs playing cards. Não tem muitos cães jogando cartas. Nas duas primeiras frases, quem é o verbo to be? Is. Então, is not. Vai vir logo depois. Nas duas últimas, quem é o verbo to be? Are. Então, localizou are, o not vai vir depois. E agora, forma interrogativa. Quando você quer fazer uma pergunta do que existe ou tem em algum lugar, você vai usar essa forma. Então, é muito importante você prestar atenção nisso. Na interrogativa ou forma de pergunta, colocamos o is e o are antes do there. Ou seja, você vai fazer uma inversão para transformar a frase em pergunta. Vamos ver como fica. Is there a book on the table? Há um livro em cima da mesa? Is there a cat playing the guitar? Tem um gato tocando guitarra? É uma pergunta. Are there 2 tigers at the zoo? Há 2 tigres no zoológico? Tem mesmo 2 tigres no zoológico? Você inverteu, né? Como é que é a forma normal dessa frase? There are 2 tigers at the zoo. Mas como é uma pergunta, a gente inverte a ordem deles. E por último, are there many dogs playing cards? Existe muitos cachorros jogando cartas? Tem muitos cachorros jogando cartas? Então você vai aí trocar a ordem deles. Hey, what's up? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Na descrição desse vídeo, eu deixei alguns links que podem te interessar. Eu deixei uma folha de atividades para você fixar o que você aprendeu. Deixei todas as imagens da aula de hoje e deixei alguns materiais extras que você pode baixar e estudar quantas vezes quiser. Se mesmo depois que acabou a aula você teve alguma dúvida, não tem problema. Deixe nos comentários que sempre que eu puder eu vou te ajudar. See you next class. Take care!